Quem permanece também é o Zubeldia no São Paulo. Finalmente, Carlos Belmonte, pela primeira vez, falou com todas as letras. Zubeldia será o técnico do São Paulo em 2025. Olho na tela aí com o que ele falou. O treinador vai estar com a gente na próxima temporada. A gente já vem falando isso, mas efetivamente é a primeira vez que a gente está verbalizando que ele vai ficar. A gente está satisfeito com a posição que o Zubeldia nos colocou. A gente quer mais, mas está satisfeito com a posição. Então, o Zubeldia continua. Entrevista do Carlos Belmonte para a CNN, que a entrevista vai ao ar só no fim de semana, né? No domingo. No domingo, mas já saiu aí essas aspas do Fico, ou do Fica. Eu conversei um pouco... Tirou ali no saca-rolha. Mas... Não, eu conversei um pouco antes com a Ludmila Kandal, grande Ludmila Kandal, que é a âncora de esportes, como você aqui é o âncora de esportes da CNN. Ela disse, o Belmonte vai aos estúdios gravar uma entrevista que vai ao ar domingo. Você tem alguma pergunta a fazer e tal, não sei o que. Eu falei, o Zubeldia falou, essa é a primeira que eu vou fazer. Ela falou, eu vou direto, se vai ficar, vai ficar. E por que vocês não confirmam? Aí nem precisou ir até o final da pergunta, ele... Na verdade, né, Tironi, as entrevistas mais claras do São Paulo são da parte do Zubeldia, não da direção. Uhum. A entrevista do Zubeldia pós-Atlético é sobre 2025 e tudo que ele já estava fazendo sobre 2025. Ele não expôs ninguém, saídas, entradas, mas deixou claro o que ele pensa sobre 2025. E agora, a 3 rodadas do fim, com a posição já garantida, 6º lugar, ou pré-Libertadores ou fase de grupos, a direção do São Paulo, não foi o presidente, né? Foi o diretor de futebol, que confirma o óbvio, na minha opinião. A coisa mais óbvia do mundo. Para mim é diferente do Ramon Dias. Viu? Não tem comparação o trabalho outro e a estabilidade do trabalho de um e de outro, né? E o que o São Paulo tem já para antecipar para o ano que vem, e o Corinthians que não sabe se o presidente vai voltar com a chave da porta da presidência amanhã. É outra situação. Né? O São Paulo teve a reeleição, a direção de futebol permanece, a estrutura permanece, o plano econômico foi colocado na ata do dia, e o técnico está fazendo um bom trabalho. O técnico perdeu 9 partidas em 47. E entregou o time em 6º lugar do brasileiro. E jogou a Libertadores, não jogou a Sula. Certo? Como outros técnicos do São Paulo jogaram. Então é o óbvio. E acho que a partir de agora, verbalizado, é a palavra do Belmonte, e o São Paulo pode pular etapas aí e pensar, porque vai depender muito mais do... O São Paulo depende muito mais do técnico do que o Corinthians. Porque o Corinthians vai continuar gastando uma revelia. O São Paulo não. Então, o trabalho do técnico vai ter que ser muito bem feito para tentar incrementar um time que foi regular a temporada toda. Vamos colocar na tela aí os números do Zubeldia no São Paulo. São 46 partidas, 23 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, aproveitamento de 59,4. A gente viu do Ramon aí, era de 58. Um pouquinho melhor o aproveitamento do Zubeldia, mas esteve o tempo todo lá na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, foi eliminado nas Copas, nas quartas de final, Massa. Cara, assim, discutir o trabalho dele é uma obrigação de todos nós, né? Inclusive da direção. Agora, olhar para aquilo que o São Paulo tem hoje e olhar para aquilo que o São Paulo tinha quando ele chegou. Certo? Sim. Vamos fazer essa comparação? Essa é uma boa comparação. Tinha um time eliminado no estadual, né? Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Derrota em casa. Derrota em casa. Primeira rodada da Libertadores. Derrota fora. Ok, então vamos olhar para isso. Quais jogadores que terminaram o ano sendo uma realidade que era uma incógnita quando o Zubeldia entrou lá no centro de treinamento? Diversos. Vamos lá. Talvez Alisson. Não, Alisson não, né? Não, o Alisson já vinha. Não, Alisson era obra do Dorival. Alan Franco, Ferreirinha, Bobadilha, Luiz Gustavo, enfim. Beleza, vai por aí. Até o André, né? Importante. André Silva. André fez gol. É o jogador que faz gol, tá? E acho que ele tá errando em manter o Calleri titular.
Tem que dar uma oportunidade pro André. Tá sendo. Se o cara tá deprimido, não tá bem, tira. Faz parte da vida. Tem que pensar no São Paulo. Ele precisa corrigir, não pode tomar gol com 20 segundos, não pode, verdade. Tem coisas para serem corrigidas. Agora, com menos recurso que o normal, tendo um lateral direito que é da Irlanda do Norte, não tem reserva para lateral esquerda. Jesus perdeu o seu meio-campo, né, que ele poderia usar melhor. Pablo Maia, e agora voltou o Alisson, graças a Deus. Né? Tá bem. Caramba, se vocês não olharem para isso, torcedor São Paulino, paciência, não tenho mais o que dizer a respeito do trabalho do cara. O cara perdeu 7 jogos. 9 ou 7? Não, ali 9. No quadrinho tá 10, mas na minha conta são 9. Bom, tudo bem. 10. Vamos supor que sejam 10. São Paulo vai terminar o ano com 49 jogos, é isso? Sob o comando dele. Não, vamos lá. Só conta rápida. Tem 47, acabou de colocar. Vai terminar com 50. São 3 jogos. 50 jogos. 50 jogos. Se ele terminar o ano com 10, 11 derrotas, é um número muito bom. Um quinto. É adequado para o São Paulo? Não. Precisa melhorar? Precisa. Foi o que o Belmonte falou. Mas olha as condições. Sim. Né? Eu acho que o clube e o time precisam melhorar mais que o técnico. Exatamente. São Paulo tem 10 derrotas no Brasileiro, 2 delas foram com o Carpini. Então, 8. O Zubeldia foi eliminado da Libertadores. Sem derrota ele. A derrota foi com o Carpini. Então, continua 8. A derrota, perdeu uma partida do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Então, são 9 derrotas. O Zubeldia tem 8 derrotas no Brasileiro. Isso. Certo? Exato. O Abel tem 7. Agora, essa discussão ali atrás, ela rolou. E assim, acho que a grande maioria da torcida do São Paulo está ao lado do Zubeldia, mas tem críticos que acham que ele poderia fazer mais, que acham que, por exemplo... E talvez até pudesse. Agora, quem fora disso poderia fazer muito mais que ele fez? Essa que é a discussão. O Leonardo Felipe fala, não é verdade que o Zubeldia recuperou o Alan Franco, Ferreirinha, etc. Alan já era bom tanto que o Ceni pediu a contratação. Começou mal, como qualquer outro. Ferreirinha já era importante com o Carpini, diz ele. O titular do... Não é verdade. Não é verdade. Quem colocou o Zubeldia, quem colocou Alan Franco e Ferreirinha de titulares absolutos do São Paulo foi o Zubeldia. O Carpini, o titular da zaga, era o Diego Costa. Ele barrou o Alan Franco para colocar o Diego Costa com o Arboleda. O Ferreirinha não jogava com o Carpini. Era uma das reclamações, aliás. Né? Ele começou a jogar nas finais do Paulista e depois sumiu no início do Brasileiro. O Carpini foi para 3 zagueiros e tal. E acho que a questão aí, achar que pode ser melhor, é perfeitamente de divergência de sistema tático, tal, é perfeitamente plausível a discussão. Tudo bem, vamos discutir. O que é indiscutível é o aproveitamento dele esse ano. É o melhor aproveitamento de um técnico de São Paulo desde 2014. Com um elenco limitado e com investimento zero. Isso é indiscutível. Não tem discussão. Então, o resto, você discute depois. Olha, como é que você quer o ano que vem? Dá para jogar de uma forma diferente? Vamos trazer... É o que o Massini falou. A discussão sobre a permanência do treinador, ela é completamente infundada. Ela é ridícula. Ela não faz o menor sentido. Ainda mais pelo que o São Paulo quer o ano que vem, com um treinador sob contrato. Né? Então, assim, a permanência do Zubeldia, que é óbvia, porque ele está sob contrato, é uma boa notícia para o torcedor de São Paulo. É um técnico que se ele mantém as 9 derrotas, o São Paulo não vai correr risco nenhum na temporada seguinte. É o que o São Paulo precisa para o início da temporada. Certo? E jogar a Libertadores de novo, e não estava sendo fácil o São Paulo jogar a Libertadores, certo? Via Brasileiro há muito tempo não acontecia. É uma boa notícia também. O Luiz aqui fala o seguinte, sou a favor do Zubeldia, mas como ele só tem agenda positiva nesse programa. É brincadeira, parece até o Corinthians. Não, em relação ao São Paulo. Nesse programa pode ser, talvez, né? Porque eu acho que nesse programa, talvez. Porque o Massini acha que ele faz um bom trabalho, o Vessone acha que ele faz um bom trabalho. Quem? Talvez. O Zubeldia? Sim. E o Frederico fala, sou São Paulino e estou gostando do trabalho do Zubeldia, apesar dos desfalques na temporada e as loucuras dele na beira do campo. Essa é uma questão? Você acha que a gente vai chegar lá e falar assim, Zubeldia, você tem que ser menos expulso? Já mudou, né? Já melhorou, né? Já mudou. Mas bastante. Eu acho que
Ele tomou um cartão, né? De novo. Tomou, invadiu o campo lá contra o Atlético. Ele melhorou, mas ainda tem os, né? Ó, essa é uma questão, Luiz. Ó, eu acho justo que o Zubeldia fique, mas espero que ele pare de tomar cartão por invadir campo para comemorar ou passar recado. Chega de passar pano para isso. Claro, inclusive o jogo que o São Paulo perde da Copa do Brasil contra o Atlético, um jogo crucial, ele não estava no banco. Foi expulso contra o Goiás, também pelo histórico, né? Porque todo mundo invadiu o campo e ele tomou o cartão, só ele, mas é assim que quem tem fama deita na cama, e não esteve contra o Atlético no jogo que o Atlético ganhou no Morumbi. Ó, aqui, o Raça Corintiano, ele faz uma crítica a vocês, tá? E a agenda positiva é a do Corinthians. Parece que acabaram de analisar o Bayern de Munique. Estão analisando a temporada do time ou do Zubeldia? Faz um busto para ele. Temporada fraca como a do Corinthians. Não tem nenhum... E o cara vem dizer que tem boa vontade com o Corinthians. Não, peraí. Então, não tem nenhuma comparação. Até ontem estava lutando para não cair, porque né? até o ano passado estava o inverso, né? O Corinthians estava jogando a Libertadores e o São Paulo a Sul-Americana, certo? As raias estão diferentes hoje. Então o corintiano tem que se acostumar com isso. E por isso lutar para ir para a Libertadores. O Corinthians está jogando a segunda divisão no futebol sul-americano. Precisa ficar claro isso. Uhum. O São Paulo não está jogando mais a segunda divisão do futebol sul-americano. O São Paulo já está garantido na Libertadores. O São Paulo fez um campeonato inteiro entre os 6 primeiros. Qual a diferença de pontos? Quanto tempo o Corinthians não ganha do São Paulo? Como é que foi São Paulo e Corinthians esse ano? Inclusive a quebra do tabu. Qual foi a última derrota do Corinthians no Brasileiro? Para quem? São Paulo. Então tá bom. Então a agenda positiva acho que é do outro lado, né? São Paulo estará na Libertadores no ano que vem, mas não é do jeito que o torcedor queria. Mas ainda tem chance de estar na fase de grupos. O São Paulo cumpriu uma parte dos objetivos dessa reta final de 2024. Depois do empate contra o Galo por 2-2, garantiu a sua vaga na pré-Libertadores. O novo objetivo, agora faltando 3 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, é conseguir uma vaguinha direta ali na fase de grupos. Além de ir bem nas próximas 3 partidas, o tricolor paulista também está de olho na final da Libertadores deste ano. Isso porque, se o Botafogo vencer o Atlético Mineiro, o G5 vira G6 e o tricolor paulista ocupa a 6ª posição neste momento do campeonato. O Lucas Moura, uma das referências do time, falou sobre os objetivos nessa reta final de temporada. Olhar para frente agora, enquanto tiver chance matematicamente de conseguir uma vaga direta, de subir de posição, a gente vai lutar. 3 jogos aí que a gente vai dar o nosso melhor para poder talvez subir na tabela e conseguir uma classificação direta. Uma outra boa notícia do jogo contra o Galo foi a utilização do Alisson entre os titulares. O volante, que teve uma grave lesão no tornozelo, em determinado momento a expectativa pelo seu retorno, inclusive, era só em 2025, já vinha aparecendo nos últimos jogos, mas contra o Galo começou entre os titulares. É uma prova da sua recuperação completa. Por falar em recuperação, os jogadores receberam folga nesta segunda-feira, que foi marcada por uma polêmica. Isso porque o empresário Wagner Ribeiro foi às redes sociais para criticar o técnico Luiz Zubeldia, principalmente pela não utilização do jovem lateral Moreira, de apenas 20 anos. O Wagner disse nas redes sociais que o Zubeldia é um palhaço vestido, que afastou e humilhou o atleta da seleção portuguesa. Lembrando que o Moreira é descendente de portugueses. Ele disse ainda, o empresário, que o Zubeldia teria humilhado um médico no gramado do CT por causa da lesão que o Moreira teve e teria afastado e também humilhado 5 jogadores durante um treinamento, além de ter ameaçado mandá-los de volta a Cotia. O Moreira foi às redes sociais e se posicionou dizendo que apoia a comissão técnica e o São Paulo, e informou ainda que não é representado pelo empresário, e sim pela Rock Nation, a única agência que, segundo o Moreira, pode falar por ele. Polêmicas à parte, o São Paulo tem mais esses 3 jogos para fazer. Encara o Grêmio fora de casa, o Juventude no Morumbi e encerra o ano lá no estádio Newton Santos contra o Botafogo.